Meus queridos, começando a nossa nova série Novos Rumos, hoje o estudo é sobre Ruth, decisões que determinam o nosso futuro. Você é meu convidado a ouvir, curtir e compartilhar. Seja abençoado. Graça e paz, queridos. Boa noite. Ele fala assim, graça e paz. Amém? Irmãos, alguns irmãos estão viajando de férias, isso é bom, não é? Isso é bom, não é? E alguns ainda vão sair para viajar, e é bênção de Deus. Então, Sibeli estava falando aqui, a gente ficou maravilhado dessa semana a resposta da igreja. A gente sente vocês muito unidos com a gente nesse propósito. Amanhã às 8 horas, espalha para quem você vendeu. Eu sei que você vendeu para tanta gente, que vai ter uma live no Instagram da igreja e no meu Instagram, para a gente estar divulgando aí o ganhador às 20 horas. A gente ia fazer na quarta-feira, mas como já está encerrado, vamos fazer logo para a gente já sonhar com o próximo evento. Qual é o próximo evento? Seu líder de célula vai te ligar, porque nós vamos ter o nosso Love na Roça, a festa country, e vai ser em agosto. Por isso que a Sibeli falou, alguém vai falar mal de você. Se alguém falar para você assim, o pastor André está fazendo festa junina em agosto. Só se fala isso. Não precisa justificar, me defender. Esquenta não, irmãos. Tá? Fica em paz. Pergunta para quem está do seu lado assim, qual é o nome do seu problema? Pergunta aí para essa pessoa. Eu não ouvi você perguntar, qual é o nome do seu problema? Fala aí. O que ele te respondeu? Não precisa falar para mim, não. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Hoje eu acordei com essa questão. Eu fui ministrar numa cidade em Minas chamada Paracatu. Alguém é de Paracatu aqui, gente? Não? Fui lá em Paracatu pregar numa igreja de um grande amigo meu. Ele, por muitos anos, ele tentava me levar lá e me ligaram no início do ano. Eu falei, olha, eu só posso ir sábado, eu tenho que voltar para o domingo. Eu não abro mão de estar na nossa igreja local. E aí eu fui ali rapidinho, 5 horas de carro, preguei e voltei. E foi uma bênção. Só que engraçado, né? Há 12 anos atrás, eu acho que mais, uns 15 anos atrás, ele era líder de adolescentes de uma grande igreja. Eu sei que você está de pé, tá, irmãos? De uma grande igreja aqui em Goiânia, e ele me levou num acampamento para pregar para os adolescentes. E eu liberei uma palavra na vida dele, que Deus ia criar um caminho novo para ele, que ele ia prosperar muito. A gente não se falou nesse tempo, ele teve um câncer, uns 2 anos atrás, e aí eu fui lá. E eu cheguei, me colocaram no hotel, eu não o encontrei, e ele falou, localização, fica no hotel, descansa rapidinho, toma um banho. A igreja aí pertinho mandou a localização. Quando eu chego, irmãos, uma igreja linda, a igreja mais bonita da cidade, coisa mais linda, batista, sabe, aquela que parecia na PIB, assim, uma igreja, telão de LED, eu olhei assim, uau. Aí eu falei assim, mas você foi transferido para cá? Não, há 12 anos, Deus nos trouxe para cá e a gente começou do zero. E eu recebi uma palavra sua, há uns 15 anos atrás, que Deus ia virar uma chave na minha vida. Aí eu falei, gente, eu estou precisando orar por mim, né? Eu estou precisando pôr a mão na minha cabeça e falar assim, assim diz o Senhor, eu mesmo estou te falando para você, né? Mas por que eu estou falando isso para você? Porque a gente às vezes está num ralo tão grande, mas tem uma hora que Deus fala assim, olha, você passou por um deserto, e eu te trouxe para o lugar que eu queria que você estivesse. E eu tenho essa palavra para alguns irmãos aqui, eu quero orar sobre isso antes de começar a pregar. Não tem nada a ver com meu sermão isso aqui, nada a ver, tá? Quando Davi ficou sabendo, chegaram para Davi e falaram assim, olha, tem um gigante filisteu. Se fosse falar para um adolescente hoje, eles iam falar assim, ele é da altura de um aro de basquete, 3,5 metros. Ele é da altura de um aro de basquete. Ele é o maior guerreiro filisteu, e ele está afrontando o povo lá no vale. E Davi vai lá entregar pizza para os irmãos dele, uma palavra contextualizada por mim, tá? E chegando lá, como que Davi, o problema foi apresentado para ele por um nome, Golias, gigante, o maior guerreiro, a espada dele pesadíssima, né? Mas como que Davi vê o problema dele? Por isso que eu te perguntei, qual é o seu problema hoje? Davi olha para ele e não fala, gigante, guerreiro, forte. Davi fala assim, talvez é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Quem és tu, ó incircunciso filisteu, para vir contra o exército do Deus vivo? Você vem contra mim com espada e lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Era assim que Davi viu o problema dele.
E eu quero que você agora ore pelo seu problema, como Davi via o problema dele. Amém? Se você não tiver força, pede ajuda para quem está do seu lado. Você fala assim, essa mudança nossa, tudo tão repentino, eu estou percebendo que Deus está nos levando para o lugar que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. A rifa foi uma bênção. A rifa pagamos as entradas das cadeiras. As entradas. Amém ou não? Tem só mais 8 parcelas de 2.700. Essa semana uma irmã me ligou e falou, pastor, as 2 primeiras são minhas. Irmãos, eu não estou fazendo força. Eu estou orando muito. Orando muito. Esse mês, eu comecei a tentar fazer conta do que a gente precisa. Eu falei, não, vou parar. Tirar letreiro, pôr letreiro. Já vai uns 5 contos. E vai ter que lavar as lâmpadas. Amanhã, às 8 da manhã, 3.700 de fio. A loja já está esperando o Pix para liberar para eletricistas. Irmãos, só de cabo de ar-condicionado. É cobre. O cobre é igual ouro, irmãos. Aí o rapaz, já compramos o gesso cartonado, que é a nossa parte. A parte da proprietária ela já pôs. Aí o rapaz nos cobrou para colocar essa semana R$7.000. Eu falei, você parcela em quantos? Ele falou assim, ó, uma na entrada e uma como eu terminar o serviço. Mas queria que você termine sexta. Eu falei, amém. Eu tenho 5 dias. E domingo que vem já teremos outro testemunho. Amém ou não? O meu problema, irmãos, é desse tamanhozinho. Porque o meu Deus é grande demais. Amém ou não? Levanta sua mão e começa a orar e mostrar para o seu problema quem é o seu Deus. Amém? Eu queria ouvir sua voz orando. Começa a orar e falar, Senhor, é o Senhor quem nos faz, é o Senhor que nos move, é o Senhor que nos dá vida. Senhor, eu coloco agora os problemas dos meus irmãos, os desafios. Você que é adolescente, eu sei que você tem objetivo. Você que é vestibulando, eu sei que você tem objetivo. Você que é universitário, você que é concurseiro, você que está aí procurando emprego, você que é um empreendedor, eu que sou um pastor, cada um aqui tem um problema. Talvez Deus está trazendo você para reconstruir sua vida. Mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus. Senhor Jesus, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso Senhor, Tu és, ó Deus, o Deus de Davi, o Deus de Samuel, Tu és o Deus de Elias. Senhor, nós iremos daqui a poucos dias ir para um local novo, e ali nós vamos só Te agradecer, porque nós não conseguiremos fazer contas, Senhor. Nós não conseguiremos fazer contas, porque é o Senhor que vai mover. Essa semana precisamos de outro milagre, mas eu já Te louvo pelo milagre. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós nesses dias. Diga assim comigo, o avivamento começa no meu quarto. Diga, o avivamento começa em mim. Amém, querido? Você pode aplaudir Jesus? Ele é maravilhoso. Podeis se sentar. Aleluia. Queria que acendesse a luz do prédio para você ficar mais animado. Acende a luz tudo aí para mim. André, vai atrapalhar a transmissão. Então vem para a igreja, irmão. Para de assistir em casa. Amém? Glória a Deus. João, abra sua Bíblia em João capítulo 6. Eu vou ler alguns textos com os irmãos hoje. Essa semana eu estou mergulhado num livro chamado... na verdade, eu queria te sugerir 2 livros se você gosta de ler. O primeiro chama, um livro muito antigo, chama A Treliça e a Videira. Alguém já leu esse livro? Levanta a mão, deixa eu ver. Não? Acho que vou comprar alguns para a gente vender aqui. A Treliça e a Videira. O autor do livro, ele fala que a igreja ela tem que crescer como uma videira verdadeira, ganhando pessoas, mas se ela não tiver uma estrutura para que a videira possa crescer, não sei se você já foi num parreiral, alguém aqui já foi num parreiral? Já? Você vê que tem que ter aquelas madeiras apoiando para que a videira possa se desenvolver. Já contei para vocês daquele filme Caminhando nas Nuvens, antigo, que pega fogo lá na plantação de uvas, eles estão preocupados com o caule principal. Então a treliça e a videira é um autor, um estudioso de igreja que fala o seguinte, a igreja tem que crescer, mas ela tem que ter uma estrutura de crescimento. A treliça é a estrutura física, salas, ensino, ela tem que ter. Esse livro eu já li 3 vezes, ele é um guia, um manual meu. Mas agora chegou às minhas mãos essa semana o segundo livro dele, que chama Projeto Videira. O Projeto Videira, ele continua a treliça e a videira. E ele fala sobre talvez uma das maiores identidades que a Luz para os Povos já teve nesses dias e que nós perdemos. Perdemos por quê? Pelo tempo, pelas lutas, pelo cansaço, pela forma errada de fazer, de praticar.
E eu queria falar um pouquinho sobre esse livro. Na verdade, eu vou falar, nem é um capítulo, eu vou falar sobre uma página desse livro, uma parte desse livro. Essa semana eu estou ali marcando, estudando, lendo. Onde eu paro, eu tenho, não sei se você gosta, tem gente que não se adapta, eu entendo. Eu parei de comprar livro físico lá para casa, porque quando a gente morava numa casa, aí eu tinha 300 livros. Quando foi morar para o apartamento, ou ia a gente ou ia os livros. Aí eu doei todos os livros e passei a usar o Kindle. E ali eu tenho 10 mil livros, 4 mil livros, sei lá quantos mil livros, e aonde eu leio no meu celular, chego em casa lá no tablet, está conectado, e eu sou feliz e me adaptei. Eu falava assim, não vou me adaptar a isso não. Aí eu chego lá na casa da minha mãe, com 75 anos, ela lendo um Kindle. Eu falo, cria vergonha, né? Minha mãe só lê Kindle, irmãos. Então, se minha mãe pode, você também pode, tá? E eu não estou ganhando nada da Amazon para falar isso para vocês. Eu quero ler João capítulo 6. Nós vamos ler uns 40 versículos hoje, mas você vai sobreviver. João capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, ao verso 15, amém? Vamos lá? Vai comigo aí. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. É claro que Jesus já sabia o que ia fazer, né, irmãos? Filipe lhe respondeu, 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo se assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5 mil homens. Então, naquele tempo, irmãos, não se contavam as mulheres e as crianças. Tenta imaginar quantas pessoas tinham aí. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, e os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho e foi para o monte. Vamos continuar. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Ponto. E agora esses discípulos vão ter outra experiência maravilhosa com Jesus. Eu comecei falando que nós temos uma identidade como igreja. E eu sempre falo que quando eu cheguei em Goiânia em 92, o que me impressionou aqui em Goiânia, eu vinha de uma igreja histórica, era você chegar nos lugares e falar assim, olha, eu sou luz para os povos. E as pessoas falavam para nós assim, vocês são da igreja do amor. A gente entrava na igreja, a gente era muito amado. Ali hoje nós estamos com 2 jovens, adolescentes jovens na porta, e eu chamei eles lá fora e falei assim, ó, quem fica na recepção tem um lema. Repita comigo 3 vezes. Falei com os meninos lá. Eu só tenho uma chance. Então, querido, se você um dia foi escalado para a porta da igreja, o seu lema é, diga comigo, se você já fica lá na porta, eu só tenho uma chance. Se uma pessoa entra aqui na igreja e você não cumprimenta ela, você sabe que ela é visitante, você não pega o WhatsApp dela, essa pessoa, se ela não for bem tratada, provavelmente, ela nunca mais voltará aqui para a igreja. E aqui em Goiânia, é muito difícil pessoas se converterem. Nós recebemos pessoas machucadas, nós recebemos pessoas frias do Senhor, pessoas que foram, de alguma forma, decepcionadas com a igreja. Então, se você fica lá na porta, a gente vai até fazer uma camiseta, eu só tenho uma chance. E lá na igreja nova, vai ter um hall de entrada, aquela pessoa vai ter 2 barreiras para entrar. A primeira barreira é você, e a segunda você vai ter que abrir a porta e colocá-la para a nave, para que ela possa, então, a gente chama de nave esse salão, para que ela possa reunir. Pastor, onde você quer chegar a isso? A identidade nossa é viver o que Jesus viveu. Eu quero falar didaticamente aqui, a gente não dá nome, a pessoa quando aceita Jesus, ela é filho de Deus. Uma das maiores vitórias do meu ministério pastoral como pregador foi aqui na igreja, a gente ter conseguido estudar Atos capítulo a capítulo. Vocês lembram disso? Estudamos Atos capítulo a capítulo, foram quase 4 meses. 4 meses. E eu falo isso para outros pastores e falo assim, mas o pessoal desanimou? Eu falei, eu não sei, mas que eu estava animado, eu estava. Né?
E lá em Atos capítulo 11 há uma virada de chave na igreja de Antioquia. Até então as pessoas eram chamadas de seguidores do caminho. E lá então eles são chamados de discípulos. Vira-se um nome, muda-se uma identidade. E é sobre isso que eu quero falar. A nossa identidade é a gente olhar cada um como um discípulo. Mas aqui na Bíblia, se eu fosse fazer uma separação didática, eu dividiria em 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas que andaram com Jesus nos 3 anos. O primeiro eu acabei de ler aqui. A Bíblia fala assim, a multidão seguia Jesus. E eu vou falar desses 3 grupos de pessoas e você vai se avaliar qual grupo que você está. A como você se encaixa. Quem é você nesses dias? A multidão são as pessoas que acompanhavam Jesus. Engraçado que 3 grupos, eles se remetem também aos seus seguidores no Instagram. Lá no seu grupo você tem a multidão, você tem um outro grupo que já eu falo o nome, e você tem pessoas que são influenciadas por você, sabia disso? Lá tem as pessoas que veem você, porque apareceu no Instagram dela e ele te segue, ele nem sabe quem você é. 33%. 33% gosta demais de você e quer ver suas vitórias. São os 33% que a gente postava no Instagram todo dia. Qual era a primeira mensagem quando você punha lá o link da rifa, lá no seu Instagram? Todos os meus amigos da escola perguntavam assim, André, é golpe? Eu falei, não, cara, sou eu mesmo. Aí eu mandava no zap um áudio, e aí eles davam até um kkk, porque eu falava assim, olha, aqui é o André, não é golpe, cara, você viu no meu Instagram. Então, são pessoas que torcem por você, e tem 1/3 de pessoas que estão loucos para ver sua derrota. É por isso que você não tem que ficar postando tudo que você faz na vida. Essa cultura do exibicionismo, ela nos atrapalha. Por exemplo, o nosso culto é para o Senhor. Eu amo a mídia, e eu falo, pô, você tem que postar, e quando o Instagram está parado da igreja, eu falo, posta, porque esse é um canal. Mas isso não é o principal, isso é mais uma coisa, porque o nosso culto é para o Senhor. Se um dia quebrar aqui a internet, eu lembro uma vez que a internet deu pau na pandemia, eu fiquei desesperado. Eu falei, não, está errado. O culto é para o Senhor, é Ele que toma conta de tudo, é Ele que faz tudo. Então, o primeiro grupo aqui, desses 3 grupos que eu quero separar didaticamente, é o que a gente chama de multidão. E multidão tem algumas características de acordo com esse texto aqui. Primeiro, a multidão, ela só quer saber do pão. Nada contra a padaria. Não é nada, eu fui lá essa semana. Estou bem, bati o ponto essa semana. Mas elas querem saber do milagre. Multidão é aquele que passa pelo acidente de trânsito e não para ajudar, mas para filmar. Nossa, teve uma batida lá, deixa eu filmar para pôr no meu Instagram. Não quer saber se alguém machucou, não quer ajudar. A multidão, ela só quer a bênção, me referindo a esse texto. Ela só quer os pães, ela não quer confronto, ela não quer mudança. Se você assistiu The Chosen, no episódio da 2ª temporada, quando Jesus prepara o Sermão do Monte, você vai ver que Jesus prepara o Sermão do Monte, que é a carta principal, é a constituição do reino, Mateus 5, 6 e 7, ele quer falar para os discípulos, ele não quer falar para a multidão. Multidão só quer comer pão, gente. Multidão estava lá para ver o que eles iam fazer. Talvez alguém chegou em Filipe e falou, Filipe, nós estamos com fome, cara, fala para o mestre aí. Aí vem um menininho lá com aquilo que ele tinha. E Jesus começa... Eu fico tentando imaginar como que foi a multiplicação dos pães, mas isso é uma outra pregação. A multidão, ela se maravilha com sinais e milagres. Eu tenho um amigo meu, que ele não era famoso, e hoje ele é bem famoso, se chama Hernandes Santos. Ele ora sobre milagres. E uma vez nós levamos ele na nossa igreja, e naquela primeira noite, um cego se enxergou. E no outro dia não cabiam pessoas na igreja, porque espalhou sem Instagram. Eu nem sei se era Orkut na época, irmãos. Essa questão de tempo não é comigo. Que havia um milagre na região. A multidão quer ver milagre. Eu lembro que naquela última noite daquela conferência de milagres, nós não estávamos lá. Por que você não estava? Porque a nossa filha estava pequenininha, estava no hospital. Era uma guerra tão grande sobre nós. Enquanto a gente produzia, eu e Cibele, uma conferência de milagres, a gente estava na Unimed com a filha passando mal. É muito louco, não é? O reino espiritual é muito louco. E naquela noite, 280 pessoas entregaram a vida a Cristo. Nós anotamos. Irmãos, nós abrimos uma igreja em uma noite. Sabe por quê? Porque haviam sinais. Sinais. Multidão, ela não quer confronto com a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O evangelho tem que mudar a pessoa.
Não existe esse evangelho, continua assim. Não existe isso. O evangelho é confronto. O evangelho, sabe quando que vem arrependimento? Sabe quando vem o arrependimento na vida de uma pessoa? Quando o orgulho acaba. Se ainda tiver orgulho, não há arrependimento. Porque o orgulho acaba ao ponto de falar assim: pastor, pastora, eu pequei, eu preciso de ajuda. O orgulho, ele é o medidor de arrependimento na vida do crente. Guarda essa aí para você. É ele que mede o nosso nível de arrependimento. É o meu orgulho. A multidão não suporta um compromisso com Deus. E eu vou te provar isso. No verso 66, esse é um dos maiores capítulos da Bíblia. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Quando Jesus, nesse capítulo inteiro, vai falando que ele vai ser perseguido, que ele vai ser crucificado, chega uns e fala assim: eu não quero isso para mim. O evangelho não é conforto. O evangelho, irmãos, não é aceita Jesus, sua vida vai mudar. O evangelho é aceita Jesus e prepara para a guerra, e prepara para influenciar pessoas, e prepara para ser bênção na vida de pessoas. Essa semana, como eu falei para você, eu estou mergulhado em estudos sobre discípulos. O que é ser discípulos? Por que eu estou mergulhado nisso? Porque nós já erramos muito, quando eu falo a igreja. Nós já erramos na fórmula, virou em algumas igrejas manipulação, virou pressão, virou nome moderno, relacionamentos tóxicos. Virou. Mas a Bíblia fala lá em Mateus, no último versículo: ide por todo mundo e fazei multidão. É isso que a Bíblia fala? Para fazer discípulos, ensinando-os. Ensinando-os. Sabe por que nós erramos? Aqueles que são mais antigos aqui, sem chamar de velho, tá, pastor Gideão? Nos discipulados, porque nós não preparamos a pessoa para fazer um aconselhamento bíblico. A pessoa chegava naquele que ganhou ele para Jesus e falava assim: olha, eu estou com um problema na minha vida. Eu acho que você deve fazer isso. Quando você fala eu acho, mano, você já errou, está errado. A Bíblia diz que você deve fazer isso. O eu acho, a gente tem uma grande chance de erro. Concorda comigo? Sim ou não? Você está comigo aqui? Esse barulho foi nada não. Se alguém caiu, não machucou, porque não gritou. A multidão não suporta compromisso com Deus. Essa semana, essa rifa, não foi, eu falei para a Sibeli, não foi só uma rifa, irmãos. Pode ter sido uma rifa para o meu amigo professor que comprou uma rifa. Pode ser uma rifa para aquele adolescente que comprou e falou assim: é agora que eu vou ter meu iPhone. Você pode ficar tranquilo, irmãos, que eu não tenho risco de ganhar esse iPhone, tá? Porque eu usei laranjas. Eu coloquei o nome das minhas filhas. Então não aparece, porque isso que é muita vergonha, né? O sorteado foi André Torres. Nossa, eu ganhei. Não. Então não tem isso. Comprei um monte, mas tudo com laranjas, tá? Ok? Mas para nós não foi só uma rifa. Para o meu coração e para o coração da Sibeli não foi. Sabe o que foi? Foi um sinal de Deus assim, ó: você tem uma igreja unida. É isso aqui, ó, para a igreja explodir. É isso aqui para as pessoas virem. Aí eu falei: Senhor, qual é isso aqui? É pegar essa empolgação dessa mudança e jogar para o propósito no qual eu estou levando vocês para aquele lugar. É eu cuidar de uma pessoa. É eu me importar. Você já pensou se cada um de nós nos importarmos com uma pessoa? Com uma pessoa. E nós falamos: olha, eu quero te ensinar os princípios da palavra de Deus. Eu quero mostrar para você o que é seguir Jesus. Eu quero te mostrar o que a Bíblia diz. Mas isso eu acho que é uma série, talvez para agosto. O discipulado pode virar uma série, não é o meu objetivo hoje. Hoje são novos rumos para onde a gente está indo. Então, multidão, na verdade, ela só quer bênção. Ela não quer compromisso. Ela não quer fazer diferença. Uma das passagens que eu acho mais intrigantes da Bíblia, ela tem tudo a ver com o segundo grupo de pessoas, que é João capítulo 13. Eu não vou ler o texto. Você conhece muito bem a história de Nicodemos. Essa história de Nicodemos, ela tinha várias interrogações na minha vida. Eu acho que a minha memória ela é muito visual. Por isso que eu indico muito The Chosen. Se o diretor do The Chosen soubesse tanto de propaganda que eu faço dele, eu acho que ele repartia a oferta comigo. Mas um dos episódios mais lindos é quando Jesus encontra Nicodemos. Porque se você ler João 3, você vai parar, os seus olhos vai saltar no verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele pereça. Não, beleza. Ele que não pereça, mas tem a vida eterna. Mas a minha interrogação era:
Um momento da história, Nicodemos, um doutor da lei, sabia tudo do Velho Testamento, ele fala assim, Senhor, eu sei, ele começa o texto falando com as minhas palavras, eu sei que o Senhor sabe tudo e que você é, mas como eu posso nascer de novo? Como posso eu voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus fala assim, você tem que nascer da água e do Espírito. E ali, você lendo a história, não se fala mais em Nicodemos. E eu ficava com essa informação, cadê Nicodemos? E lá no The Chosen, com a liberdade poética do diretor, bora. Ele não toma a decisão, ele não segue Jesus. Mas Nicodemos também não era multidão, ele não ficava perseguindo Jesus e querendo pão, ele sabia, ele foi confrontado. E tem um momento ali que eles conversam e jantam juntos, e Jesus fala para ele os ensinamentos, e ele de repente vai indo embora. E tem uma passagem na série que ele olha Jesus indo embora e ele meio escondido. Aquilo talvez fechou na minha mente o que aconteceu nesse texto. Ele não quis seguir a Jesus, ele não quis abrir mão do orgulho, dos conceitos ou dos preconceitos. Aí entra o segundo grupo de pessoas que a gente divide só por uma didática. Isso não é um título, não é um termo a ser usado, que nós chamamos de seguidores ocasionais. São aquelas pessoas que são confrontadas, elas dão quase um passo de fé, mas na hora de abrir mão de tudo, ela fala, não dá. Tem outro seguidor ocasional, o jovem rico. Senhor, o que eu faço para te seguir? Ele fala assim, vende tudo que você tem e racha. Aí o jovem rico fala assim, peraí, meu celular está tocando aqui, já eu volto. Já viu gente que você encontra na rua e ela não quer te cumprimentar, ela pega o celular e faz assim? Só para não falar com você? Foi isso que o jovem rico fez. Ele era um seguidor ocasional. Os seguidores ocasionais são religiosos. O que é chamar uma pessoa de religiosa? Ela só acha que Deus age de um jeito. Ela só acha que Deus age daquele jeito. Irmãos, princípios, liturgias são bênção. Como começar o culto. A gente fala que a gente não tem liturgia, a gente tem uma liturgia certinha. Você já sabe escrever o nosso culto aqui da igreja. Você já sabe como é que ele vai ser. Mas eu não posso achar que Deus vai agir numa caixinha só de um jeito. Ele age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E eu tenho que estar livre. Olha, eu estava falando desse amigo meu, irmãos, eu acompanhei um pior momento da vida dele aqui em Goiânia. E eu falava assim para ele, ele era um líder de adolescentes, ele ganhava menos de R$1.000, ele passava um carro velho, ele passava uma luta, e ele me ligava, e a gente tomava café, e eu falava, Deus está nisso, Deus vai te levar. E aí, de repente, ele é enviado para uma igreja, e a denominação fala para ele assim, olha, não dá mais para te sustentar aí, meio que falou, acabou o nosso tempo com você. Aí os irmãos da igreja falam, não, nós vamos continuar. E de repente, bum! Explodiu. Uma igreja com 800 pessoas. Sabe o que ele falou para mim? Me ensina a trabalhar com grupos nas casas, André. Eu acho que está faltando isso para eu crescer. Olha só, irmão. O seguidor ocasional é aquele que é morno espiritualmente. Lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7, se não me engano, ou 8, começa a carta à igreja de Laodiceia. E o Senhor fala muito forte ali, olha, eu tenho algo contra ti. Vocês são mornos. Sabe o que é o morno? Ele está ali, ó, eu sou crente, tá bom. Não, irmãos, Deus está mexendo com a gente. Você não está percebendo que Deus está mexendo com a nossa igreja? Você não está percebendo que Deus está mexendo em todas as áreas da nossa igreja? Nós estamos indo agora, irmãos. Eu vou usar uma frase, você precisa estar comigo. Quem está comigo aqui, diga amém. Nós temos que saber crescer, irmãos. Nós vamos ter que dar um passo de fé. Vai ter gente lá na igreja, eu tenho orado para Deus, para nós criarmos um corpo de diáconos aqui da igreja. Diáconos. Pessoas que ofertam uma vez a cada 3 meses para ficar lá fora. Eu vou fazer um colete bonito para você. Se for na chuva, é debaixo da chuva. Não é voluntário. É diácono. Porque lá talvez o estacionamento vai ser um pouco mais longe. Pessoas vão descer. Você vai ter que ir lá. Aí vai ter a pessoa da recepção. Qual é a frase da recepção mesmo, irmãos? Diga, eu só tenho uma chance. Só tenho uma chance. E nós vamos ter que conduzir essas pessoas. Mas a gente tem que saber crescer. E aí vai ter a igreja de criança. E aí vai ter que ter o louvor. As crianças já vão para a igreja. Vai ter que ter louvor, oferta, palavra. Isso significa que precisamos de pessoas. Aí você fala assim, André, mas cadê as pessoas?
Elas vão vir, irmãos. Eu já tenho um time aqui. Esse time vai crescer. Você não é seguidor ocasional, que fica lá esperando, Deus, no dia que o Senhor me der algo, eu vou fazer. Senhor, sabe aquela conversa, aconselhamento de casal, quando o cara está noivo, e aí chega para nós e fala assim, a noiva fala assim, olha, ele não quer casar. Eu falei, por quê? Não, eu só caso quando a gente tiver nossa casa própria. Eu falei, eita, não financia na caixa não. Daqui 30 anos vocês vão casar. Evangelho não é só quando eu tiver... Irmão, se você está falando assim, não, quando eu tiver paz, aí eu vou servir ao Senhor. Mano, esquece. Prepara a sua lápide. Esperei até o dia da paz. Quando tudo passar, olha, quando esse governo passar, aí eu vou prosperar. Para, a sua vida está no Senhor, é em Deus. Eu estou com muito problema, eu estou triste, mas se o Senhor resolver isso, eu vou ser feliz. Para com isso, a nossa alegria é o Senhor. Seguidor ocasional, ele tem um monte de desculpa. Por que eles não foram? Por que o jovem rico falou, Senhor, é para te seguir, eu largo tudo, olha, está aqui meu dinheiro, eu não quero dinheiro. Havia um homem na Bíblia chamado José de Arimateia, a gente chama ele de Barnabé. Ele vendeu tudo que tinha, jogou aos pés dos apóstolos e foi. O nome dele, a tradução é encorajador. Quando Paulo, em Atos 9, se converte, e os discípulos falam, aquele se converteu, quem vem fazer o meio de campo é Barnabé. Já tinha dado tudo, ele não importava com mais nada. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. Eu cheguei lá nessa cidade, eu fui lá, preguei no congresso, cheguei no hotel, eu tinha que pegar o carro 6 da manhã e voltar, na minha previsão, para chegar em casa, almoçar e descansar um pouco. Tinha uma festa do lado até 3 horas da manhã. Eu dormi às 3, acordei às 6 e vim. Parei 2 vezes na estrada tomar café. Hoje eu tive quase uma overdose. E tem gente que fala assim, nossa, deve ser legal demais ser um pregador todo final de semana. Irmãos, é doído sair de casa. É doído ir e voltar. Amanhã é segunda-feira. Já tem reunião na obra. Eu estou aqui. Eu não estou querendo te mostrar nada. Eu só estou querendo te falar uma coisa. Ore por nós. Ore por nós. Porque um dia eu fiz um voto. Um dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Quando eu conheci a Cibele, no nosso teste de namoro, eu fiz uma pergunta para ela. A gente ia evangelizar na pecuária de madrugada. E eu perguntei para ela, você quer ir comigo, passar a noite falando de Jesus lá na pecuária? A juventude pagava ingresso, entrava na pecuária, fazia o teatro dentro da pecuária, a madrugada inteira, que chegava às 3 horas da manhã, era só para bêbado e para vaca, boi e vaca. E a Cibele falou assim, eu quero ir. Eu falei, então é com você que eu vou casar. Era um teste, para mim e para ela. Sou melhor que ela? É para nós dois esse teste. Eu não quero simplesmente seguir a Jesus porque Ele me dá coisas. E se não der, não tem problema. O seguidor ocasional, ele na hora do confronto, na hora da decisão, na hora da mudança. Esse amigo meu, eu fiquei até meia-noite conversando com ele. Ele tinha 3 filhos pequenos. E ele se desviou. Ele era goleiro de futebol. Ele foi jogar em outro estado, ele se desviou. E ele se divorciou da esposa dele. Ele ficou 6 anos divorciado. 6 anos. Irmão. E ele veio para Goiânia, trouxe os filhos pequenos com ele, na época. E o irmão dele, pastor de uma igreja, convidou ele para ir para a igreja. E ele se reconciliou com Jesus. Ele é músico também. E um dia ele está no louvor, irmãos. E entra a filha dele hoje, estava ontem tirando foto, a filha dele é fotógrafa, em outro país, estava passando férias aqui. Mas ela era criancinha. E ela entra na igreja de mão dada com a mãe dela. E naquela noite, ele me contando que o pastor começou a fazer apelo 9h30 da noite, culto de quarta-feira. Quando era 10h30, ele falou assim, eu não paro de fazer apelo, porque tem uma pessoa que precisa aceitar Jesus ou reconciliar. E ela veio 6 anos de divórcio, 5 anos de divórcio, e se reconcilia com Jesus. Ele desce da bateria
E eles começam a orar de novo, irmãos. Depois de 5 anos divorciados, eles ficam 5 meses em oração, fazendo corte. O tempo para se perdoarem. O tempo para mostrar que eles poderiam continuar. Hoje eles são os pastores da igreja, o filho é o líder de jovens, a filha mora no exterior, o outro filho estava lá tocando. Eu falei, cara, isso só pode ser Deus. Não tem lógica isso acontecer, isso não é normal. Mas sabe o que é? Ele não quis apenas seguir Jesus, ele quis o confronto. Porque aí eu entro no último grupo, que são os discípulos. Os discípulos são aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. Eu não estou pedindo para você morar aqui na igreja, até porque daqui 15 dias estamos indo embora, não vai dar certo. Eu estou pedindo para as coisas que você faz não ser o mais importante para a sua vida, e o mais importante ser o seu Deus. Quando você receber seu salário, aquilo não ser o mais importante da sua vida. Quando você conseguir sua promoção, aquilo não ser a coisa mais importante da sua vida. Quando você conseguir sua casa própria que você está lutando, aquilo não ser. Quando você fizer a viagem dos teus sonhos, isso não ser o centro da tua vida. O centro dos discípulos era Jesus. Hoje eu falei tanto de discipulado, eu acho que sozinho no carro, porque eu vim preparando sermão, 5 horas sozinho no carro. E aí, quando eu abro meu celular, aparece no meu Instagram, assim, Instagram tem umas coisas esquisitas, né, irmãos? Inteligência artificial é muito louca. Aparece lá uma menina lá, é um TikTok, eu não tenho TikTok, aparece lá no Instagram. Como os discípulos de Jesus morreram. Eu não sei, tem um livro meu que nem existe mais, que eu falo sobre isso. E eu comecei a ver aquela menina falando. André morreu crucificado. Tomé foi fincado no chão. Todos morreram matados, com exceção de João. João não morreu matado, João ficou em prisão domiciliar na ilha de Patmos, onde ele escreve Apocalipse. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Todos se entregaram para Jesus. Todos foram dispersos para algum lugar. E ali plantaram igrejas, e ali foram do Senhor. Eles entregaram tudo. Primeira coisa, discípulo, põe Jesus no centro da vida dele. E esse é meu apelo essa noite. O que Deus tem te dado nesses dias não é seu. Você é mordomo. Você já viu mordomo em novela da Globo antigamente? Uma vez eu fui chamado de urgência, lá no Aldeia do Vale. Minha mãe não morava lá. Um menino tentou se matar. E a família desesperada viu a porta lá da igreja e me chamou. E eu cheguei lá, e eu fui recebido por um mordomo. Eu nunca tinha visto um mordomo de roupa, só nos Trapalhões. Só na novela da Globo. Eu nem sabia que existia de verdade. E um mordomo me recebeu. O senhor é o pastor que veio aqui? Por favor, sente aqui. Aí ele... Aí vem a cozinheira com um copo d'água. Eu falei assim, cadê as câmeras? Isso aqui é um episódio da novela, não é possível. Nós somos mordomos. Nós temos as coisas, mas elas são do Senhor. O discípulo é um mordomo. O discípulo é íntimo. Sabe o que é íntimo? Ele anda perto de Jesus. Você que é pai e mãe, você tem discípulos na sua casa. O jeito que você ora é o jeito que as pessoas vão orar. O jeito que você chora é o jeito que seus filhos vão chorar. O jeito que você se relaciona com Deus, se você tem algum desafio e você se relaciona com Deus, vamos orar, os seus filhos vão reproduzir isso sem fazer força. Sem fazer força, porque eles são discipulados para você. Mas eu tenho que aumentar minha esfera de influência para as pessoas que eu ando junto, para que elas possam então, refletir Jesus em mim. Há alguns anos atrás eu fui líder de jovens também. E eu lembro que a gente saiu com a juventude e foi para um pit dog. E chegando no pit dog, eles achavam o refrigerante do pit dog muito caro. E eles passaram uma distribuidora de bebida e compraram uma Coca-Cola. Olha o que eu estou falando. O que eles fizeram não é pecado, ok? Eles compraram a Coca-Cola e colocaram na mesa e começaram a pegar os copos do pit dog descartável e servir a Coca. E eu estava ali, eu era o líder. E eu falei assim, eu quero pedir algo para vocês. Vocês vão guardar essa Coca agora. É um desrespeito com o proprietário aqui. Pastor, isso não é pecado. Eu falei, eu não falei que vocês estão pecando. Eu falei que vocês estão desrespeitando. Mas aqui a latinha de Coca é cara. Eu falei assim, eu pago para vocês. Eu prefiro pagar a conta do que passar essa vergonha. O dono é seu amigo? Não, ele não é meu amigo. Mas eu preciso ensinar algo para vocês hoje. Sabe o que é isso? Discipulado. Discipulado não é só abrir a Bíblia, que é o principal. Mas é o jeito que você responde no momento de pressão. O jeito que você responde no momento de pressão. Pais, o jeito que você trata a sua esposa, provavelmente é o jeito que o seu filho homem vai tratar a esposa. Mães, o jeito que você trata o seu marido,
provavelmente é o jeito que as suas filhas tratarão o marido dela. Isso é discipulado. Quem está entendendo, diz amém? Discipulado, estou acabando. Quando a gente fala está acabando, a gente pode falar umas 5 vezes, tá? São íntimos. Chega em João 15:15, olha que lindo. Jesus fala assim, ó, já não vos chamo servos, eu te chamo de quê? Amigo. Discípulo é amigo. Anda junto. Vai no monte orar junto. Passa os perrengues juntos. Você não acha que está dando uma liga de unidade na nossa igreja, esse perrengue que nós estamos passando aqui? Nós somos, em um mês nós já somos outro, irmão. O louvor está diferente, o culto está diferente. As células, eu vi agora a última reunião, estava diferente. Sabe por quê? No momento da pressão, a gente começa a se unir. É isso que muda uma comunidade. Discípulo revela a grandeza de Deus na sua atitude. Ele revela a grandeza de Deus. São nos momentos difíceis que o discípulo fala assim, olha, eu quero orar com você. Eu quero fazer aquilo que o meu mestre fazia. Eu quero estar perto de você. Por que que aqueles discípulos de Jesus todos morreram mortos, matados, com exceção de João? Porque há uma palavra sobre a vida de João, mas tu não irás morrer. Porque eles viram o mestre deles morrer pela causa. A gente só encontra um propósito na vida quando a gente morre por aquela causa. Sabia disso? Você morre pelos seus filhos. O marido morre pela esposa. Ele prometeu no altar. Quanto mais macho for o marido, não no sentido de ser um macho truculento, mas masculino, mais feminina será a esposa. Sabia disso? Porque isso traz segurança. A cultura moderna quer tirar esse papel do homem protetor. Porque se o homem não é o protetor, ele não defende a família. E se a família é destruída, o cristianismo é minado. Porque a base do cristianismo é família. É homem indo à frente. É homem orando e protegendo. É a esposa auxiliadora. Os dois trabalhando juntos, com os objetivos iguais. Se os homens são fracos, a cultura do anticristo, ela vem para destruir o pilar da família. Esse mês, se você não vigia seus filhos, nós fomos bombardeados nos canais sobre o mês do não sei o que lá. Eu sei o que é, mas eu não vou falar. Você não derruba. Bombardeados. Você tem que avaliar quais filmes eles veem, quais séries eles veem. Você tem que conversar com os seus filhos. Eles têm que ouvir de você. Isso é discipulado. Eu quero orar por você hoje, para que você passe. Eu falei para os irmãos, olha, eu vou falar de 3 tipos ou grupos de pessoas que não são nomes, é algo só didático. É tipo corpo, alma e espírito, né? A gente não consegue dividir o N em corpo, alma e espírito. Isso é uma didática, para a gente saber mais ou menos o que o Senhor fez com o plano da redenção. Os irmãos entendem o que eu estou falando, sim ou não? Mas aqui, olha só, eu divido em 3 grupos, porque eu quero que você chegue no 3º grupo. Senhor, eu quero ser discípulo. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu quero orar por você. Mesmo não tendo célula, essa palavra vai estar no aplicativo amanhã, se você quiser meditar sobre ela. As nossas células param para descanso, não é férias, porque o inferno não está de férias. A gente para só para descansar um pouquinho. Para agosto a gente está, como dizem, no 12, prontos para formar discípulos, amém ou não? Se Deus colocou no meu coração, para nós, eu estou preparando um curso de líderes que eu vou lançar em agosto, online ao vivo, né? Para que eu forme novos líderes, para que nós possamos abrir novos grupos nas casas, para que possamos influenciar mais pessoas. Eu fico pensando, se daqui até o final do ano tivermos 30 reuniões de 3 a 4 pessoas, pensa como o evangelho vai chegar em pessoas que precisam, como o evangelho vai tocar pessoas que precisam de uma transformação. Obrigado por você ter visto, ouvido essa palavra, compartilhe, curta. Quando você curte o YouTube, o Spotify, manda para mais pessoas. E se você quiser também, convide pessoas a ouvir e seguir a gente nas nossas redes sociais. Deus te abençoe.